Aqui a visão já não é tão bela. Brasília é periferia. Santa Maria é o nome dela. Estupros, assaltos, fatos corriqueiros. Salve, salve. Sou Bob, sou um cantor de rap. Eu sou nascido na cidade de Sobradinho, uma cidade satélite de Brasília. Tenho 55 anos. Sou da primeira geração do hip hop brasileiro. Tá? Tenho 11 discos gravados, mais de 200 músicas lançadas. Né? E eu comecei, a minha primeira fonte foram os discos de papai e mamãe. Então, aos 11, 12 anos de idade, né, quando você chega e passa a perceber o mundo mais na sua realidade, então eu me deparei ali com os saltos de plataforma dos meus primos, a trilha sonora de papai era Paulo Diniz, Gerson King Kong, Tim Maia, Cassiano, Lady Zu, Miguel de Deus. Então, tudo isso foi a base, né? A primeira informação e o primeiro contato com a música, os primeiros contatos assim, com esse universo musical. E é louco que nessa época o planeta era black, né, mano? Sabe? Mundo, né? Então, quer dizer, você tem James Brown no seu auge, você tem nos Estados Unidos o hip hop nascendo no início dos anos 70. E isso foi muito bom. Nós temos uma geração que eu acabei de citar aí, de grandes músicos, de grandes cantores, né? E letristas da música black brasileira. Então, eu cresci meio a isso, foi muito importante para que eu, montasse a minha base, a minha estrutura que veio, né, a ficar pública e as pessoas conhecerem e amplificar quando eu gravo meu primeiro disco em 92. Uma das suas primeiras músicas, dos primeiros sucessos assim, foi Brasília Periferia, né, cara? Uhum. E a gente percebe que daquela época para cá mudou muito pouca coisa, né? Mas também tiveram avanços, como as pessoas estão mais engajadas na luta hoje também. E daí eu queria que você falasse um pouco dessa música, falasse um pouco desse cenário e como que o rap participa desse processo todo. Brasília Periferia é uma música que eu gravei em 1992, no disco Dia a Dia da Periferia, né? Então ela não vem só, ela vem toda uma estrutura, né, mano? Uma avalanche de ideias, né? Periféricas, suburbanas, e isso revolucionou. A quebrada, ela nunca mais foi a mesma, né? Depois da chegada de Brasília Periferia, no sentido de que as quebradas não eram reconhecidas, essas comunidades só eram vistas nos noticiários policiais, vistas como um preconceito, e elas estavam ali num disco, né, mano? Sabe? E tanto isso foi uma surpresa para as pessoas, né? E para mim o impacto, a reverberação disso também foi assim surpreendente, porque além da gente da comunidade aqui, sabe, ficar feliz com isso, quando eu comecei a viajar, eu via que as pessoas cantavam, sabe, as pessoas estavam ilhadas lá, porque eu falo da realidade nossa. E quando eu vou lá no Paraisópolis, quando eu vou no Heliópolis, quando eu vou numa comunidade ali no Nordeste de Amaralina, em Salvador, quando eu vou lá no Sacavém, em São Luís, eu encontro um moleque desse, velho, sabe? Os desgarrados, né? E, mano, quando você canta Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul, legal. Esses moleques estão na primeira fila chorando, velho. Depois do show, eles chegam e falam assim, Gog, pô, mano, eu não posso ir na minha cidade, mas você me fez relembrar minha cidade. As quebradas, os pedacinhos, as currutelas, os becos, as vielas. O cheiro da cidade está na letra com a sua interpretação. Então, Brasília Periferia, ela é tão importante que na primeira cena foram 89 cidades. Mas aí tem a 1, né, que é a Brasília 1, tem a 2, a 3, a 4 e a 5. Eu visitei aí, depois teve música de 150 cidades quebradas. Então, já tem mais de 500 quebradas lembradas, né, mano? E lembradas com dignidade. Eu acho que isso foi uma cena que eu agradeço muito ao rap nacional por ele ter me trazido para esse mundo no sentido assim, sabe, da desconstrução, né? De estar na periferia no momento em que tudo caminha para o centro, né? O baú vai lotado para o centro e na hora que ele está indo lotado, sabe, quase ninguém tá no fluxo contrário. Ou seja, o hip hop e o rap, eles não nasceram, dizer assim, nasceu em São Paulo, nasceu em Brasília, ele foi pipocando, né, pelas capitais brasileiras, pelos centros urbanos, principalmente. E Brasília tem sua característica. O hip hop de Brasília, ele é paulo freireano, né, mano?
Paulo Freire, porque ele conheceu sua aldeia para depois levar a aldeia para o planeta, sabe? Brasília é uma ilha cercada de quebradas. Políticos chegam quarta, quinta, bate em retirada. Você tem que entender, cidade não tem nada a ver. De fora a maioria vem, só uma minoria vê. Baixa umidade, falta humanidade. O eleitor mandou para cá o pior da sua cidade, depois reclama. Se Brasília é um rio, o Brasil é um mar de lama. E aqui em São Paulo, por exemplo, já que você citou, você tem no clipe que você gravou desse seu novo disco, Anfitriã, você gravou lá várias partes no Embu das Artes, lá, né, no espaço do Solano Trindade. Qual que é a sua relação com aquele espaço ali? Qual que assim, é muito forte, né? No seu clipe tinham várias pessoas, tipo o Milton, o Adão, o Milton mostrando o livro do Kut. Qual que é a relação sua com São Paulo e com a Regina, exato? Qual é a relação sua com o conhecimento negro aqui de São Paulo? Sim, olha, eu procuro, sabe, dê minhas rosas em vida para que morto não... Porque morto não sente seu perfume, né? São o Gato Preto, o saudoso Gato Preto tinha... isso eu trouxe muito para mim, aprendi muito com ele. E eu percebi muito essa cena, a importância de você valorizar a sua história, né? Sabe? Porque depois que eu entendi que nós estamos em diáspora, né? Então a diáspora, né, essa estrada, se ela não for reconhecida, se você não conhecer o trajeto, você não sabe por que você está aqui. Você não sabe que caminho a seguir a partir de onde, né? As pessoas que vieram anteriormente a você trilharam o caminho. Então eu venho, para mim chegar a Solano Trindade, eu fui lá atrás em Cruz de Souza, eu fui em Luiz Gama, eu fui em Lima Barreto, sabe? A gente passa ali pela Frente Negra Brasileira, a gente passa pelo Teatro Experimental Negro no Brasil, sabe? Pelos Cadernos Negros, aí chega, né? Nós estamos quase chegando aí, próximo de quando eu começo a alimentar disso e próximo mais das histórias hoje do rap. E não tem como chegar nesse caminho sem perceber a obra de Solano Trindade. E a obra de Solano Trindade, as pessoas falam das poesias, dos poemas de Solano Trindade, mas o que mais me chama a atenção, e chamou a atenção a princípio, foi o fato de Solano Trindade ele ser um vulcão tão em erupção que traz, sabe? Ele traz o Bojo, ele traz Raquel Trindade, ele traz Vitor da Trindade, ele traz o Zico, ele traz o Zinho, ele traz o Manu, ou seja, sabe? Essa gramatura, mano, você trazer a sua família, a sua comunidade, a sua família primeira junto, né? Então isso eu acho isso muito humus, sabe? Muito terra preta mesmo, muito adubo. E isso me fez muito, sabe? Me apaixonar por Solano. E eu tenho a participação da saudosa Raquel Trindade, ela está no disco, né? E o Buquê de Espertirina, ela recita lindamente, e tudo isso me trouxe, sabe, para próximo de Solano. A gente está vivendo num momento muito pesado, né, de pandemia, onde as pessoas tiveram que mudar totalmente o seu jeito de viver, né? Daí a pergunta a pandemia está te inspirando de alguma maneira para compor novos sons, ou já tem coisa produzida pensando nesse cenário que a gente vive? Olha, eu não sou assim da escola que fala assim, se acabar os problemas, acaba o rap, né? Então, sabe, em meio à pandemia, o que a gente observa não é a tragédia, mas exatamente qual a primeira observação que eu fiz? É que existe uma Covid-19 e existe um Covarde-17. Então, já sabe, não é só é o paralelo que tem que ser colocado, né? E também com isso, quem primeiro foi socorrido foi quem não precisava. Os primeiros socorridos, sem pedir, foi quem recebeu ajuda. Tá?
E o que chama mais atenção é que quem está reclamando são os grandes. Os pequenos estão trabalhando, se organizando para se manter vivo, com solidariedade. Então, isso para mim é lição de vida. Tá? Isso é riqueza, isso não é sofrimento. Então, tem muita coisa rica para tirar desse momento. E eu vou buscar isso. Vou buscar isso, mas de forma muito, sabe... eu não quero escrever, por exemplo, eu escrevi Brasil pandemia, né? O presidente pouco preparado, né? E foi embora. E deu uma repercussão, viralizou. Mas foi um esporro, sabe? Não aguentava. Mas para escrever sobre essa cena mesmo, sobre os inumeráveis, né? Porque a gente vem sempre falando, o movimento negro, a gente fala muito assim da normalidade, né, das mortes. Nós falamos em 60 mil pessoas, nós falamos do número de encarcerados no país, e as pessoas simplesmente veem como números, né? E agora, os inumeráveis, né? Sabe? Que vão, infelizmente, essa fila vai aumentar. E o que me chama a atenção também, só para fechar, não poderia deixar de falar disso, é que o isolamento, ele começou, e eu não estou dizendo que não foi no momento certo, talvez tenha sido até já atrasado, mas o isolamento, em primeiro momento, ele, através de quem iniciou esse contato, que são as classes A e B, eles tiveram a possibilidade de transitar por hospitais da rede privada e hospitais públicos, sabe, sem UTIs lotadas. Então, nós, classes C, D, da C não, da D, da E, da F, o alfabeto inteiro, nós cumprimos um papel. No momento que essas pessoas se curam, porque até pela sua alta imunidade, a imunidade equilibrada, eles voltam e querem voltar o país à normalidade. Muita gente que já foi curada. E os pais e os familiares deles, parece que eles não aprenderam e querem nos impor, nesse momento em que nós temos que ficar em casa, certo? Eles querem nos impor o quê? Que a gente volte para a normalidade, lotando o TI, lotando o Sistema Único de Saúde, com pouco acesso ao sistema privado, e o que vai ser isso? Então, sabe, sororidade, dororidade. Eu acho que é o que essas classes elas precisam refletir, e é o que eles precisam praticar nesse momento da pandemia de coronavírus. África vilã, herói é o Tarzan. Só florestas e tribos do seriado produzido de Sam. África anciã, Europa cristã.